Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! Essa é uma boa pergunta. Quem é o verdadeiro chefe da elite trevosa? Quem que é o mandatário do mal? Quem que vocês acreditam que é o chefão? Bom, esse é um assunto que dá pano para manga. Não é Lúcifer, como muita gente acredita. E sim é o Javé. Então, vamos lá. Lúcifer, que seria o que todo mundo designa como inimigo, chifrudo, sei lá, qualquer apelido aí que é o Satanás, que a igreja pinta e borda em cima, mas a maioria só fala e nem estudou. A gente já ouviu N mil pessoas falando outra coisa de Lúcifer. N mil. Não que eu esteja apoiando o que se simboliza nele, mas entendam o que eu estou falando aqui, né? Que não é bem o que te contam. Então, por que Javé seria essa entidade máxima, maldosa e trevosa? Olha, Javé e toda a sua corte, digamos assim, né? Eles são espíritos antiquíssimos que foram exilados de seus planetas devido ao grau excessivo de maldades que eles praticaram. E eles não tinham merecimento sequer para ir para um planeta primitivo. Então eles foram arremessados, e foi esse o termo que a espiritualidade utilizou comigo. Eles foram arremessados aqui para a Terra, quando a Terra ainda estava em formação, quando a Terra ainda era uma bola de fogo. Tá? Ele já estava lá. Ele foi arremessado. Javé. O Javé, Shiva e Vishnu e demais arcontes. São nomes, tá? Você nomes, pode né? dizer demiurgo como um nome geral. Mas em várias culturas ele assumiu o nome... Algum nome local. Algum nome isso. local. Então estamos falando da mesma pessoa. Mesma pessoa. Os Javé, 3 nomes que você deu aí não é o mesmo ser. não é o mesmo Shiva ser. e Vishnu são outros seres. Tá, fazem vamos parte deixar da bem claro. corte. Da corte dele. Do início. Do início. Quando tudo era nada, né? Tudo era nada. Exatamente. E eles foram arremessados aqui para o planeta Terra com uma missão. Sim. Porque Deus, ele não extermina, ele não acaba com nenhuma das suas mônadas. A boa notícia é: todos temos salvação. Todos nós fomos criados para a luz. Deus, quando cria suas mônadas, a centelha divina, enfim, cada um dá um nome, alma, espírito, ele cria essas mônadas simples e ignorantes, mas todas são destinadas à luz. Então, quando ele cria, o que ele faz? Ele pega e já coloca ali, cada uma, um código de valores. Só que esse código de valores, ele vai se desabrochando à medida em que nós vamos evoluindo. À medida em que nós conseguimos compreender, ele vai cada vez desabrochando mais e mais e mais, né? É muito bonito. E criou também a consciência, porque a consciência, ela funciona como um alerta. Ela vai nos advertindo: olha, você sente que tem alguma coisa errada, né? Putz, o que eu fiz errado? Tal. Aí você vai fazer um exame de consciência e a consciência vai te apontar: ó, você errou aqui, levou um negócio que não era para levar, roubou a rosinha azul linda aqui do programa, tal, né? Então, estou brincando aqui, mas é como funciona a questão da consciência. Então, Javé também foi criado da mesma forma que todos nós, só que ele é um espírito muito, muito mais antigo. E ele deliberadamente, porque existe a lei da liberdade, a lei do livre-arbítrio, ele deliberadamente optou por não querer evoluir, se comprazendo realmente em ser trevoso, né? E ele então veio para cá e Jesus concedeu-lhe
a grande oportunidade de se redimir, a ele e aos comparsas, trabalhando na transformação do planeta Terra em um planeta habitável. É claro que ele não fez isso sozinho, tá? Ele foi supervisionado e orientado pela equipe celeste que Jesus já havia designado para o planeta. A questão é que o Javé, como ele é um ser extremamente orgulhoso, ele começou a achar que ele tinha feito tudo sozinho. Começou a achar que ele que era o bambambam, que ele que fazia tudo, que ele que era inteligente e tal. E ele começou ele próprio a se convencer disso. E então, quando a humanidade, muito tempo depois, ele fez realmente, ele transformou o planeta, ele e a equipe dele trabalharam duro e tal. Porque qual que era a ideia do Cristo e de Deus Pai? Que ele e a equipe, ao executarem esse trabalho tão difícil e tão árduo, que eles fossem descristalizando o coração deles, que eles fossem se afeiçoando ao planeta. E aí, com isso, eles iriam começando o processo deles de descristalização, retornando à trajetória evolutiva que todas as mônadas têm que seguir. Tá? E só que, infelizmente, o nosso Javé, ele não optou por isso. Ele desejou continuar sendo um trevoso, tá? E que não foi o caso do Lúcifer. O Lúcifer, ele pertenceu à elite trevosa do planeta, ele chegou depois. Quando ele chegou, a Terra já era habitável. Ele veio num exílio de outro planeta. E ele veio e ele ingressou na elite trevosa. Ingressou e ficou trabalhando lá para a elite trevosa. Mas ele nunca foi o chefe da elite trevosa. Nunca. Até que quando veio nosso Senhor Jesus Cristo, que ele se encarnou no planeta, Lúcifer se encantou pelo mestre. Se encantou e começou a seguir o mestre de longe. Cristo via ele, mas não falava nada. Ficava na dele. E ele foi se encantando, porque realmente o Cristo é um ser irresistível, né, gente? O amor, a aura dele é uma coisa fabulosa. E ele, então, se encantou com o nosso Senhor Jesus Cristo, até que no momento da crucificação, ele se deu conta do quanto ele amava o Cristo. E nesse momento, o coração dele descristalizou de uma forma magnífica. Tanto é que o Cristo, quando o corpo físico dele faleceu, o Cristo carregou Lúcifer com ele para que Lúcifer pudesse continuar sua jornada evolutiva. Veja bem, não é que Lúcifer passou a mãozinha na cabeça dele, agora você é um anjinho. Não é isso. Lúcifer, ele tinha uma série de débitos, uma série de resgates a cumprir, mas ele conseguiu descristalizar o coração dele. Então o Cristo retirou-o aqui da Terra e colocou-o em outro orbe para que ele pudesse retomar a progressão espiritual dele, né? E Javé, espertamente, que ficou muito brabo quando Lúcifer foi embora, ainda mais com o Cristo, né? Ele armou todo esse ardil para que a humanidade achasse que Lúcifer continuava, que era o grande mandatário da elite trevosa e que continuava ali infernizando todo mundo, né? O assunto é complexo, é delicado. Então ele chegou, né, quando tudo era nada, como a gente falou, quando a Terra não era absolutamente uma bola de fogo, praticamente. Uhum. O Javé chegou ali. Então, aqui está marcado, o universo paralelo antimaterial de Javé. O que é isso? Você então, Javé, então, o que ele fez? Javé, ele começou, quando a humanidade já estava mais ou menos aqui, já estabelecida, quando chegaram principalmente os exilados de Capela, né?
ele começou a se comunicar com essa humanidade mediunicamente. E ele, então, foi contando as mentiras dele, tá? E ele contou uma série de mentiras que essa humanidade, ela foi acreditando. Por que a humanidade acreditou nisso? Ela acreditou porque ela era composta, basicamente, por seres exilados de outros planetas. Ora, quem é exilado de um planeta para outro não é porque é bonzinho, é porque o cara é trevoso. Então vieram aqui para a Terra uma série de espíritos trevosos que foram exilados de outros planetas. Sim. E então, entre uma comunicação de luz e uma comunicação trevosa, com qual comunicação eles se afinizavam mais? Com a trevosa. Claro. Por isso que Javé teve o sucesso que teve entre a humanidade. Então eu recebo muitas perguntas no canal que o pessoal fala assim: não, mas Luiz, como assim Deus permitiu que Javé viesse aqui, fizesse essa bagunça toda, influenciasse a gente desse jeito? Na verdade, nós nunca fomos abandonados por Deus, nem por Cristo. Nós sempre tivemos emissários e mensagens maravilhosas vindas das altas entidades espirituais do planeta. Vou dar um exemplo aqui. No Antigo Testamento, nós recebemos os 10 mandamentos, que são maravilhosos. Quem seguir os 10 mandamentos, está feito, está evoluído. Aonde é dito claramente: não matarás, não cobiçarás a mulher do outro, não cobiçarás as coisas dos outros, né? E por aí vai, né? Respeitarás pai e mãe, vai indo. E, no entanto, no mesmo texto bíblico, por exemplo, você vai lá em Deuteronômio, tem uma ordem que é dada para Josué, quando os israelitas estão chegando ali, estão vindo para a Terra Prometida, que eles fazem aquela travessia do deserto de 40 anos, nananã. Qual é a ordem que Deus dá para ele? É um absurdo. Ele fala assim: você, Josué, vai descer com seus exércitos e você vai atacar as aldeias X, Y, Z, amorreus, saduceus, tem lá vários nomes, né? E não é para deixar nada que tenha vida com fôlego. Isso, gente, eu falo porque eu li, quem leu o Pentateuco, quem leu o Antigo Testamento, você fica chocado quando você lê um negócio desse. Senhora, como que Deus dá os 10 mandamentos, aonde diz explicitamente que não é para matar, e agora ele manda um exército descer e acabar simplesmente com toda a vida e todo. O que significa isso? Homens, mulheres, crianças e até animais, que eles entravam, gente, arrasando com tudo. Por isso que aquela área até hoje é uma área extremamente conturbada, porque desde tempos imemoriais muita coisa violenta, muita coisa errada foi feita, né? Então, o que acontecia? Javé vinha, se fazia passar por Deus. Ele dizia: eu sou teu Deus, se você não fizer, eu vou te ferrar, né? Um Deus colérico, um Deus irado, que punia severamente os seus tutelados, vingativo. Ora, gente, isso não é Deus. Deus é um ser benevolente, é um ser que ama a sua criação, é um ser que quer a nossa felicidade e a nossa evolução. E a imagem correta de Deus foi dada quando nosso amado diretor planetário, nosso Senhor Jesus Cristo, pediu permissão ao Pai para se encarnar no planeta, para botar uma ordem no negócio, que estava aquela confusão danada. Ele já tinha mandado vários emissários, vários espíritos maravilhosos, como, por exemplo, Krishna, Buda, que já tinham vindo para dar e que colocaram muitas coisas nos seus lugares, transformaram práticas que não eram legais em coisas boas, como a yoga, por exemplo.
o pessoal escreve muito para mim, fala, mas você está falando mal do Shiva criou a yoga, né? Você é muito chata e tal, tá mentindo. E eu falo, não, gente, Shiva criou uma dança, e era uma dança que não era uma dança muito, assim, era algo meio, né, erótico, sei lá. E quem consertou a yoga foi Krishna. E Krishna veio e falou, não, gente, vamos transformar isso numa coisa legal para o espírito, vamos nos elevar. E aí sim surgiu a verdadeira yoga, que sim, é maravilhosa, e quem pratica sabe os benefícios que ela traz para todos nós, né? Então, é uma questão, assim, bastante complexa. E o que acontecia? Os médiuns que existiam naquela época, né? Médiuns de grande renome, eles tanto recebiam mensagens de luz, como também recebiam mensagens do Javé. E, devido a todos serem seres exilados, eles acabavam muitas vezes dando uma credibilidade igual ou até maior a essas mensagens de fúria, de matança. Então, se você pega a Bíblia, você vê em vários trechos episódios que são terríveis, por exemplo. Sangrentos mesmo. Sangrentos. Tem um que diz assim, Deus se agrada do aroma das carnes, dos sacrifícios dos animais. Ora, acha que Deus, de verdade, vai gostar de uma coisa dessa? É claro que não. Deus ama a sua criação, né? Então, essa questão é muito importante a gente saber, porque também tem pessoas que me escrevem e falam, não, Luiz, então eu vou jogar fora a Bíblia. Esse Antigo Testamento eu vou jogar no lixo. Não, gente, pelo amor de Deus, não me façam isso, porque tem muitas mensagens dentro do Antigo Testamento que são maravilhosas, que vieram da alta espiritualidade do planeta. O que nós temos que fazer é ler essas mensagens e usar o nosso discernimento e verificar. Essa mensagem aqui obedece aos 10 mandamentos? Se obedecer, ela veio das entidades celestiais e é boa e deve ser seguida. Se ela contrariar os 10 mandamentos, como por exemplo essa ordem que foi dada para Josué em Deuteronômio, aquilo não é coisa de Deus, coisa nenhuma, aquilo é coisa de Javé. Tá? E ele veio mentindo, né? Eu expliquei isso tudo só mais para poder contextualizar. E uma das mentiras que Javé criou é a questão do universo, tá? Então, que a gente vê em muitas mitologias antigas, ancestrais, que não quer dizer que elas estejam corretas, tá? Aonde ele diz o seguinte, ele fala, não, porque o universo era um ovo, o ovo estava partido em 3 partes, uma é o universo onde a gente que vive, e o outro é um outro universo, e o terceiro, gente, foi o Criador, que caiu na criação. Olha que coisa, né? E os amigos estavam lá, gente, e foram ajudar o Criador que caiu na criação, que é o Vishnu e o Shiva, tá? E isso, gente, é uma tremenda história para boi dormir, tá? Porque não faz o menor sentido. Como que um criador de universo cai dentro da própria criação e fica preso num planetinha pequenininho, dentro de um sistema solar, também muito modesto, com uma estrelinha só, e ainda por cima na periferia, porque nós somos da perifa, né? Da Via Láctea, que também não é digamos, a galáxia maior. A gente tem a vizinha ali, Andrômeda, que é 2 vezes maior que nós, né? Então, se você usar a lógica, você vê que não faz sentido. Isso não, sabe, não tem uma explicação, isso não faz sentido, simplesmente, né? Mas foi a história que ele inventou para justificar a estada dele aqui no planeta. Porque ele, muito orgulhoso que ele jamais iria admitir que ele é um ser exilado, que foi exilado por ser trevoso. Então, ele, como não admite isso, ele inventou essa história.
E o que ele falou? Que essa segunda parte desse tal ovo, que seria um universo onde ele vive e que esse universo é feito de antimatéria, tá? Esse é um outro engodo, porque realmente pela ciência, parece que a ciência começa, até o Tony vai poder nos ajudar nisso, essa parte técnica científica com ele, né? Que existe sim um universo de antimatéria, mas que não tem nada a ver com isso que Javé fala. Na verdade, Javé habita nas densas, nos abismos densos do umbral, que é o lugar que combina vibratoriamente com a frequência dele e dos seus asseclas. Como todos eles são muito trevosos, muito trevosos, eles não se toleram, tá? Então eles vivem brigando entre eles. Ele, porque um outro nome dele é Brahma, né? Brahma, Shiva, Vishnu. Estou usando essa nomenclatura porque é uma nomenclatura que as pessoas mais conhecem, né? Mas Brahma e Javé são o mesmo ser, demiurgo são o mesmo ser. Eles ficam brigando entre eles para saber qual deles vai dominar a humanidade. E Javé sempre ganhou. Tá? Javé, o Brahma, enfim, ele sempre ganhou. Mas como eles não se suportam, o que eles fizeram? Assim que o planeta ficou minimamente habitável, eles pegaram esse umbral super denso e repartiram entre eles. Zonearam lá, não sei se fizeram muro, o que fizeram lá, que são as tais locas. O que é a loca? A loca é o segmento do astral densíssimo, tá? De trevas profundas, aonde esses seres habitam, junto com os seres que os seguem, os seguidores deles. Antes de fazermos nossa oração, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal Espiritualidade na Tela. Assim você continua acompanhando nossos vídeos e caminhando junto nessa jornada de luz e despertar interior. Agora, feche os olhos por um instante. Senhor, que tua presença envolva este coração que escuta neste momento, que toda angústia se transforme em calma, que toda dúvida encontre direção e que cada passo seja guiado pela tua sabedoria divina. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, trazendo proteção, serenidade e esperança para o novo dia que virá. Que a tua luz nos acompanhe sempre e que o amor seja o caminho que nos une. Amém. Obrigado por assistir ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! Todo mundo carrega algo que prefere esconder. Uma saudade que machuca, uma culpa que aperta, um vazio que aparece quando o silêncio chega. Para momentos assim, existe o caminho para a cura emocional. Um material profundo, disponível em 2 versões para te acompanhar como você preferir, o e-book completo e o audiobook narrado com calma, suavidade e acolhimento, perfeito para ouvir enquanto trabalha, descansa ou tenta encontrar paz antes de dormir. Nele você descobre como liberar emoções presas, desfazer nós antigos, reconstruir seu amor próprio e reencontrar equilíbrio quando tudo parece pesado demais. E por tempo limitado, você ainda recebe o Guia de Gratidão, um diário simples e transformador para elevar sua energia todos os dias. Tudo isso por apenas R$ 19,90. Oferta temporária. O link está na descrição e nos comentários fixados.